Luiz, você tomou água? Tomei um pouquinho d'água Porque aqui. tem que molhar a palavra, porque você vai falar muito. Continuando aqui o nosso assunto, hoje, dia 14 de julho, né? 2024. Hoje é aniversário da sua irmã? Foi ontem. Foi ontem. Vamos fazer uma homenagem a ela aqui, né? Dá uns parabéns para ela, né? Dona Leninha, para você, né? Pois é, então, Luiz, vamos falar Esparta. do Esparta, né? Você não jogou no Esparta, não, Luiz? Não, Seu irmão jogou, meu irmão jogou. Oscar. Mas eu acho que um dos grandes jogadores do Esparta foi meu tio, José de Castro. E eu falo que eu sou um menino privilegiado, porque meu tio gostava muito de mim e chamava embaixada futebolística, quando o time do Esparta ia jogar em outras cidades. Eu não sei porquê, ele sempre me levava. E os únicos meninos que iam nos ônibus na embaixada, eu me lembro bem, era eu e o Paulo Montandon, que jogou no Esgrima, foi um grande goleiro do Esgrima. Que eu conheço como Vigário, né? Vigário. É o filho do Samaria? Filho do Samaria. Irmão do João Montandon. Irmão do João Montandon, que era o grande craque do Esgrima, né? E também tinha um irmão jornalista, né? Tinha o Marcos, foi jornalista da Folha de São Paulo, da Veja. Ele foi um grande jornalista em São Paulo. E tinha também uma poetisa lá, uma poeta, né? Que era a filha lá. Eu não sei. Do Paulo, do Vigário, só que eu esqueci o nome dela. Lá tinha Lurdinha, tinha uma mais velha, que eu até esqueci o nome, tinha a Ana Maria Montandon e tinha a Margarida, que é as duas mais novas. Eu não sei qual. Você vê aqui que é a história, né? Tem gente importante, ilustre aí, já não conhece, né? Pois é, mas nós estamos desviando o assunto. Mas aí ia sempre eu e o Paulo nas embaixadas. Nas embaixadas, você e o Paulo. Eu não sei porquê, até porque eu não lembro do Samaria acompanhando as embaixadas, mas o Paulo estava sempre, eu e ele. Eu não sei se é porque meu tio levava ele para fazer companhia, para não ir sozinho. Ser, né? Eu acho que até um dos motivos era esse. E a alfaiataria do Samaria era um ponto de encontro de craques ali do Esparta na época. Meu tio, por exemplo, horário de almoço, ele ia, almoçava. E eu lembro dele sentado no balcão lá era um balcão onde o Samaria anotava, tirava medida e anotava. Meu tio gostava de sentar no balcão. Você sabe situar essa alfaiataria? Eu sei que é ali na praça. Ali, como que eu te explico ali? Tem a casa do Jaime Rezende hoje, né? Era abaixo dela um pouquinho, tinha mais uma loja ali. Eu acho que hoje é onde tem um restaurante. Ah, sim. Eu acredito que, se eu olhar bem lá, eu te falo, mas aqui de memória, mas eu acredito que é onde tem um restaurante. Eu sei que o pessoal ficava ali, encontrava-se ali, conversava sobre o jogo de domingo, e a gente, menino, ficava ali sentado no chão, e na porta, lá no passeio, tinha uma tabela de bolinha de gude, que a gente jogava. Era um dos brinquedos da molecada. Uma tabela, batia a bolinha. Batia e ia juntando bolinha. Era que jogar dentro do buraquinho, a bilosca, né? Tem aquela também, mas a gente jogava, ali tinha uma tabela famosa, era considerada uma das melhores tabelas de bolinha de gude. Na época, era ali em frente ao Samaria. A porta da Samaria, a porta da alfaiataria estava assim, uns 3 metros abaixo era a tabela, onde a gente brincava ali e tal. E a gente ficava escutando o papo deles. Ali ficava o Dezinho, Zé de Castro, o Biba, que era reserva do time, mas jogava muita bola, irmão do Dezinho. E outros jogadores passavam sempre naquele horário de almoço ali. E eu, mas o Paulo Montandon, a gente era muito amigo naquela época, a gente ficava escutando. E eu falo que eu era privilegiado porque eu ia nas embaixadas. Eu fui em várias embaixadas que meu tio levava. Em Dores, Araxá, Carmo do Paranaíba, certo? E
Inclusive, uma vez participamos de uma briga, teve uma briga no Carmo, e os jogadores brigando, e eles colocando, nós dois, Mineiro colocava a gente no centro da roda e a torcida vinha, brigava, tocava murro, até que chegou na pensão. Foi um negócio assim, na época, certo? Foi uma coisa violenta. Então, ô, Luiz, interessante, essas brigas de futebol, parece que elas fazem parte de uma cultura, né? Porque Eu tem até lembro. hoje nessas torcidas organizadas, tem que ficar brigando, A né? torcida organizada, para mim, tinha que acabar, né? Mas voltando ao nosso Esparta, teve uma vez uma briga contra o RT. O RT era de Patos de Minas, lá tinha dois times na época, Mamoré e o RT. E teve uma briga muito feia ali na Praça São Sebastião, perto do Bar Esparta, após o jogo. Dentro do torcida, claro, do Esparta, São Gotardense e uns torcedores da URT de Patos de Minas. E a briga ali generalizou. Eu lembro que a gente criança, a gente ficava lá no meio do jardim e vinha na briga. Eu lembro que até na hora que a polícia chegou, conseguiu apartar, eu lembro tinha o professor Carolino, que é onde é a Casa Amarela, que chama ali? Prédio Amarelo. Prédio Amarelo. Ali era o colégio do professor Carolino. Ele era o diretor lá e morava lá no fundo e tinha as salas lá. Eu lembro, eu não esqueço disso, eu vendo o filho dele, mais velho, acho que tinha 1,90 m de altura, o Zé Alberto, acho que ele quebrou uma carteira de estudante e vinha com aquele... Quando a polícia chegou e apartou, ele não chegou a entrar na briga naquela hora, eu não sei se ele estava na briga antes. Porque foi generalizado, teve gente demais e tal. E essas eram assim as embaixadas. Mas eu vi muitas embaixadas sem briga. Por exemplo, em Araxá, contra o Najá, o Esparta jogando. Eu lembro de uma partida que o Esparta perdeu de 7-4 para o Najá. Depois chegaram e falaram que o goleiro Hélio, era o goleiro do Esparta, tinha vendido a partida. Mas isso não ficou comprovado, certo? Mas... Logo ele foi embora. Aí quem ficou sendo goleiro do titular foi o Jorge, que era o reserva. O Jorge era de Campo Belo e era querido aqui em São Gotardo. Depois eu não sei se chegou a voltar aqui. O Hélio era carioca, conversava igualzinho carioca, esmalando. Eu lembro uma vez até que fizeram uma partida aqui, mas para ajudar os jogadores, tinha acabado a temporada, eles estavam sem ganhar, fizeram um jogo amistoso lá dentro do Esparta, os jogadores daqui de São Gotardo contra os jogadores de fora. Você vê que tinha muito jogador de fora. Deu, né? E eu lembro do Botões, que chefiou o grupo de lá, mandava, e o Zé de Castro lá dos jogadores daqui. E eu lembro que o Jorge, que era o reserva, ficou no gol, e o Hélio jogando de ponta direita. Mas ele lá malandando não corria, ficava só parado ali. E o time daqui, por incrível que pareça, a renda seria para o time ganhador. E por incrível que pareça, o time daqui ganhou, de 3-2, ou 3-1, parece. E eu lembro que o Botões ficou nervoso demais na partida, na época, xingando o Hélio. Corre, né? E falava que hoje seria... Palavrão. Não é palavrão, é racista, né? Falava, nego, né? Corre. E o Hélio... Aquela malandragem dele de carioca, conversava todo arrastado, igual carioca, e eu não esqueço disso. E eu sei que no final, esse cara sem o dinheiro, né? Mas aí a turma de São Gotardo pegou o dinheiro, foi lá e deram para ele. E o Botões não quis pegar um tostão, ele era teimoso, ele não pegou nenhum centavo. Não, eu não ganhei, não quero. Mas os outros jogadores, o Dezinho, o Biba, o Hélio, o Jorge... tinha muito jogador, V8, Vado, tudo pegou o dinheiro. Dezinho e o Biba era de fora. Era de fora, na época era considerado de fora. Depois casaram aqui, os dois casaram aqui, o Botões casou aqui. Eles eram irmãos, né? O Dezinho e o Biba eram irmãos. E uma coisa, o Banco Comércio foi muito importante para o Esparta naquela época, o Dezinho, o Botões, Botões, tinha outro. Que arrumaram emprego para eles ficarem, né? Trabalhavam no Banco Comércio, junto com o meu tio já era funcionário do Banco Comércio, o Zé de Castro.
E o Sparta tem, assim, eu tenho histórias fantásticas dessa época. Ô, Luiz, só para situar aqui, quando fala Banco Comércio, hoje o pessoal... Não existe sabe, mais, né? mas era ali na rua Frederico Coelho com a Bento Ferreira, né? Antigamente era rua Governador Valadares. Cruzava com a Frederico Coelho Duarte. Ferreira. Hein? A esquina de Bento Ferreira com o Coronel Frederico, para situar. Hoje ali tem uma loja. Né? Não é farmácia ali? É loja ou farmácia? Do lado também. Pequenininha. Ali foi Banco Comércio, depois foi o Supermercado do Xande. Supermercado do Xande. E hoje é uma loja e tem a farmacinha da Cíntia, né? Filha do Arsini. Da Cíntia do lado, né? Muito bem. Você consegue fazer a escalação consigo. seu tempo do Sparta? A primeira escalação de 57 do Sparta... Antes que você fale para o nosso pessoal que nos acompanha, na SGTV tem o Antônio Sérgio Bueno fazendo uma escalação. Você conhece essa escalação? Ele falou lá, mas eu acho... Eu gostaria de saber a sua lembrança. Pois ele cometeu um erro ali, e eu vou explicar por quê, inclusive, porque o erro... você conta para o nosso ouvinte ele falou a escalação do Antônio Sérgio Bueno, a defesa, ele colocou ela como o Hélio no gol, o Ladinho, lateral direito, o Zé... Aliás, eu não lembro quem que ele colocou de lateral direito. Eu lembro que ele colocou o Zé Pessoa e Ladinho como zagueiros, né? E colocou o Fernando no meio de campo, Fernando Joanico. E ele está errado nessa escalação aí de 57, que a de 57 era o seguinte: era Hélio no gol e o Jorge reserva. Lateral direito era um tal de Vado. Esse Vado veio de Patos de Minas. Eu não sei se do Mamoré ou da UET, mas ela era de Patos. Lateral direito, Vado. Pois é, mas antes de você falar o lateral, você tem que falar os backs. Não, primeiro já começa com goleiros, lateral, depois os zagueiros. Porque quando você fala zagueiro, naquela época falava era back. Back central e back... Aliás, é uma palavra inglesa. Back, é o que vou ficar atrás, né? Isso. Hoje ninguém fala back. Não, mas ninguém falava lateral também, falava alf. Alf direito e alf esquerdo. Isso, você tem que usar essa terminologia. Então tá bom. Então, goleiros. Inclusive, escanteio não era escanteio, era corner. Corner. Porque o inglês dominava o futebol, a linguagem de futebol. Era goalkeeper. Isso, inclusive assim, naquela época, colocava o goleiro, os laterais, os zagueiros, depois 2 no meio de campo, era só um volante. Hoje todo time joga com 2 volantes. Na época era um volante e um meio de campo. Por exemplo, a escalação do Brasil de 58. Era Gilmar, Djalma Santos, Bellini, Orlando e Nilton Santos. Era a defesa. É o 5, né? Meio de campo, Zito e Didi. Depois vinha Garrincha, Vavá, Pelé e Zagallo. Isso era a linha desse jeito. Hoje mudou tudo. Mas então o Sparta naquela época era Hélio, e eu lembro que o reserva era o Jorge. Lateral direito, o Vado, que veio de Patos de Minas, Zé Pessoa, Anchieta. O Anchieta era no meio. Era o quarto zagueiro hoje, que na época falava back, né? Era back de espera e back central e back de espera. Parece que era um negócio assim, se eu não me engano. O back então era quem? Era o Zé Pessoa, o doutor Zé Pessoa. Não, esse é lateral. Não, lateral era o Vado. Lateral era o Vado. Lateral direito. O back de espera era o Zé Pessoa. E o quarto zagueiro hoje, que chamava de back também adiantado, quarto zagueiro, era o Anchieta. E lateral esquerdo, que era alf esquerdo, era o Fernando Joanico. O meio de campo era Zé de Castro e Dezinho. Quando você fala alf esquerdo... Era alf direito e alf esquerdo, são os laterais. O alf esquerdo era quem que você falou? Fernando Joanico. Fernando Joanico, certo. Para quem não conhece, o pessoal novo, Fernando, filho do Joanico Rezende, né? Irmão do Jade, irmão da dona Jane, que foi professora. O Fernando, professor de matemática. Professor de matemática, que foi professor de matemática. No meio de campo era Zé de Castro e Dezinho. Hein?
Não, vamos esquecer o Fernando por enquanto, porque eu tive com os 2 filhos dele aí em Uberlândia há pouco tempo. Ah, é? Eu não conheço, inclusive. Eduardo, eu vi eles meninos, né? Não conheço. Eduardo e Sérgio, me parece. Um deles até é dentista. Muito bem, mas vamos esquecer por enquanto o Fernando e o Joaninho, vão evoluir nessa escala. Então o meio de campo era Zé de Castro e Dezinho, certo? Depois vinha Queiroz na ponta direita, vinha era Queiroz, Queiroz, tinha outro jogador... Careca, não? Não, o Careca era ponta esquerda. Mas tinha, antes, ele era ponta esquerda, depois o Botões veio e substituiu. Aí o Careca foi embora. Mas era Queiroz, Zé do Baiano, Pirola. O Pirola e Careca primeiro, depois o Botões. Mas, inclusive, o Botões veio, depois que ele veio, ele ainda chegou a jogar 2 partidas junto com o Careca, mas ele jogava de meia esquerda, que chamava na época, certo? Que era a posição do Pelé, eles falavam meia esquerda. O Botões chegou a jogar nessa posição e o Careca na ponta esquerda. Mas aí, depois jogaram o Botões para a ponta esquerda, o Careca ficou na reserva, não quis, foi embora para Betim, ele era de Betim. Aí ficou Queiroz, né? Zé do Baiano, o Pirola e Botões. Esse Pirola foi um dos melhores jogadores aqui do Sparta daquela época, que pouca gente fala dele. E ele era sangotardense, há pouco tempo, até conversando, uns 5 anos atrás. O Pirola, ele era filho de... Ele era sobrinho do Coringa. O Coringa era o dono da zona aqui na época, né, em São Gotardo. O Pirola era sobrinho. Sobrinho do Coringa, mas era sangotardense. E há pouco tempo, até conversando ali na praça, eu, Botões e o Julinho, do Zé do Lino, o Botões falou, nossa, o Pirola foi um dos maiores craques daqui do Sparta aqui, era o Pirola. O Julinho falou assim, mas ele também era de fora, né? Eu falei, não, ele era sobrinho do Coringa. Aí o Botões confirmou, não, ele era sobrinho do Coringa, ele era de São Gotardense. Então, quer dizer, e foi um grande jogador. Dizem que depois ele foi para Goiás, acho que ele jogou em vários times de Goiás lá e tudo. Mas eu lembro dele, eu como menino, eu lembro dele, ele jogava muita bola, muita bola. O Anchieta era um senhor zagueiro, jogava bem demais. E o Antônio Sérgio disse que o Ladinho jogava com essa pessoa, mas foi depois, no ano seguinte. Porque o Vado saiu. O primeiro, aí, o Vado saiu, e outra coisa, o Ladinho, ele morava em Araxá. O São Antônio Bernardo, pai do Ladinho, ele tinha um sítio, na época, pela estrada de chão, não é essa entrada de Araxá, agora era a entrada antiga de Araxá, o sítio dele ficava chegando em Araxá do lado direito. Ele tinha um sítio lá, o São Antônio Bernardo, que era pai, e o Ladinho jogava no Ipiranga de Araxá naquela época. Araxá tinha 3 times, Najá, Ipiranga e Ferrocarril. O Ladinho jogava no Ipiranga. Aí o Totem Bernardo comprou o Bar Sparta aqui e voltou para aqui e vendeu o sítio lá. Aí o Ladinho chegou, ainda jogou de lateral direito no lugar do Vado. Tinha Zé Pessoa e Anchieta na zaga. Aí depois que o Anchieta foi embora, o Ladinho passou a jogar de zagueiro junto com o Zé Pessoa. E jogou durante muitos anos, né? Muito tempo. Mas o Sérgio enganou no primeiro ano, quando ele deu aquela escalação. Ele não falou no Vado e nem falou e falou que o Fernando era meio de campo. Nessa época, o meio de campo era Zé de Castro e Dezinho. Você falou que o Fernando era Ralf esquerdo. É Alf esquerdo. É Alf ou Ralf? Alf. Era A-L-F. Na verdade, é a palavra inglesa, half, né? Que significa metade, meio. Isso. Mas era laterais, né? Não sei. Engraçado. Coisa. Mas é igual escanteio falava corner. Corner. Zagueiro. Gol, como é que falava? É gol mesmo. Gol né? mesmo. E você sabe que na língua portuguesa, você sabe qual que é o plural de gol? Não sei, não. É goles. Goles? Porque em inglês. É o plural de gol, em inglês é goles. Eu falo gols. Né? Pois é, a gente fala gols. Hoje já se tornou. Mas, na verdade, se você olhar o plural de gol,
é goles. Ô, Luiz, mas é interessante, né? Lá em Portugal eles falam é golo. Tem umas certas golos. mudanças, assim... Porque eles eram mais, valorizavam mais a língua deles lá. Deles, né? E a gente aqui não. Você ia amassando aquele inglês até portuguesar, como no caso da palavra futebol, né? Futebol era futebol, né? Futebol. Duas palavras em inglês, futebol, né? Aliás, eu me lembro de você falar, o fute é o pé, né? Bola no pé, futebol. Você falar lá as mocinhas caminhando lá na praça, vai pra lá, vai pra cá. Era o fute. É o fute. Né? Mas escreve diferente, né? Me parece que... Porque o fute, escreve, parece que era F-O-O-L. Não, é F-O-F, 2 Os e T, fute. E o outro, futebol, parece que era um F só e e depois ball, né? Futebol. Ball. Ô, Luiz, mas o fato é o seguinte, a gente vai amassando aquilo, vai mudando, né? Até abrasileirar a palavra, né? Futebol, o corner nós eliminamos ele para lá, virou escanteio, né? O Centeralf, tinha um Centeralf. O Centeralf era o volante hoje. A posição do Zito na Copa do Clodoaldo, a posição hoje, eu não sei, porque eu não sei a escalação da seleção brasileira mais, não Ninguém compõe fala mais. Centeralf mais, né? Pois é, o Centeralf aqui no caso era o Zé de Castro, né? Ele que era o Centeralf do Esparta. O número 10? Não, ele jogava, o Zé de Castro jogava com a 5 ou 8. O Dezinho jogava com a 8. E quem jogava com a 10 aqui era o Pirola, primeiro. Depois... Agora o 9 absoluto goleador... Era o Zé do Baiano. Esse é indiscutível, né? Na seleção brasileira era o Vavá, em 58, e o Zé do Baiano aqui, depois veio o Oscar, jogou com a 9 aqui. Certo? Teve outros... O fato é que há várias safras de Esparta, né? Mas o Esparta, nessa época, Luiz, tinha a fama de ser vitorioso, ganhar. Se eu não me engano, o apelido dele era Glorioso na época. Glorioso. Eu até discutindo com o Luiz Sérgio, o Luiz Sérgio falou que o uniforme que para ele marcava, né, é o listrado de verde e branco. Para mim não era. O primeiro uniforme que eu vi do Esparta, na primeira partida, que foi lá no campo lá de aviação, lá em cima, que era o campo de aviação, onde hoje lá é tudo bairro, né? O bairro do Nossa Senhora de Fátima, hoje ali era tinha o Cargueiro, né? Ali tinha um campo de aviação eu lembro do jogo, o primeiro jogo de futebol que eu assisti foi Esparta e Asas de Belo Horizonte, certo? E eu lembro que ficou 1-1 o jogo. O goleiro do Esparta era o Luiz Américo, que é irmão da Zilá, do Moacir do Mundim. O Luiz Américo, tinha ele, o Pedro, irmão dele, casou com a Aparecida Veloso, certo? O Luiz Américo, depois me parece que morava em Brasília, não sei nem se é vivo ainda. O Pedro faleceu há pouco tempo, né? Ô Luiz, nós vamos ter que fazer uma pausa para os nossos comerciais. O fato é que você escalou aqui um Esparta, que eu vou repetir aqui para o nosso ouvinte. Vamos ver se eu entendi bem. Parece que tem 12, mas um você vai tirar fora. Vamos aqui, o Hélio goleiro. Zé Pessoa e Vado seria... Não. Não é assim não, o que eu anotei foi isso. Não, é o seguinte... Os dois... Não, os zagueiros de área ali era Zé Pessoa e Anchieta. O Vado era Alf direito. E Alf esquerdo... Fernando Joanico. Depois Zé de Castro, Dezinho no meio. No meio de campo. E agora que a gente fala a linha. A linha era Queiroz, no caso... Queiroz, Zé do Baiano, Pirola e Botões. Isso. E o Careca foi antes do Botões. Antes do Botões, depois o Botões tomou a posição dele. Eles chegaram a fazer uma partida ou duas juntos. Não, então tá. Aí deu 11 e o Careca nós já exportamos ele embora para Betim. Então nós vamos fazer uma pequena pausa para os nossos comerciais e voltamos já. Ok.